Bora lá, nação! Milton Neves se rendeu ao Flamengo e falou que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem no empate com o Palmeiras por 1-1. Onde o VAR não marcou o pênalti em cima do Everton Ribeiro. Nós vamos analisar nesse momento, já chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo, preciso da força da torcida do Flamengo. E se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Créditos canal, terceiro tempo, link na descrição. Vamos então analisar aqui o Milton Neves falando sobre o empate do Flamengo com o Palmeiras e o lance polêmico. Momento da corneta que ele tanto gosta. Vamos falar de futebol? Coloca na tela aí pra gente classificação do Campeonato Brasileiro, como ela se encontra neste exato momento. Olha lá. Botafogo, glorioso, estrela solitária, tá lá, 36 pontos. Milton Neves abrindo 10 do Malvadão, também conhecido como Flamengo, em segundo lugar com 26. Roubaram o teu Flamengo 26. Ontem, viu? Ah, a gente vai falar sobre isso. Você tá defendendo o Flamengo? Não, tô defendendo. Rapaz, o meu pai, Milton Neves, está no céu desde 1960, era torcedor do Flamengo. E ele falava, Fernando, o Jadir e Jordan, Pavão de back central, lateral direito eu esqueci. O homem o Jobert, que revelou um tal Zico, entendeu? E o ataque simplesmente de Joel Moacir, campeão do mundo em 62 na reserva do Didi, entendeu? É brincadeira. Zagallo na ponta esquerda e Amarildo na meia e Quarentinha não, tá faltando, Quarentinha não, outro centroavante, mas enfim, era o Flamengo é uma beleza. Henrique Frade. Boa. Ou Dida. Então ficou assim, Milton. Botafogo é líder, Flamengo em segundo, Grêmio em terceiro, Fluminense é o quarto e a gente fecha o G6 com Palmeiras com 24 pontos e o Bragantino também com 24 em sexto. Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro e Internacional fecham a primeira página. Esses são os 10 primeiros do campeonato. 11º tem um Furacão com 20 pontos, 20 pontos também tem o Atlético Mineiro. Olha o Santos onde se encontra, tem 16 pontos, é o 13º. Pertinho do Cuiabá, o Corinthians tem 15 pontos, é o 15º. O Bahia tá ali na berlinda e a gente abre o Z4 com Goiás, Coritiba, Vasco da Gama só tem 9 pontos. E o América é o lanterninha, esse é o Campeonato Brasileiro. O Santos ganhou 6 pontos hoje. Não deixou o Goiás receber 3 pontos, como o Santos ganhou. O Santos ganhou 3 pontos no papo. O Santos é incaível. Não sei não, viu, Milton? Mas teve polêmica no jogo, a gente vai falar sobre isso depois. Chico, um jogo tão aguardado, Palmeiras e Flamengo, com polêmica de arbitragem, o Flamengo entrando com um time. Mas o Flamengo sempre é beneficiado, dessa vez ele foi prejudicado. E olha que teve muita pressão, né, durante a semana. Os dois, com as reclamações, uma guerra do Palmeiras com a CBF, a Leila Pereira blindando todo mundo de dar entrevista, o jogador não falava, o técnico não falava, o João Martins disse que tem um sistema impedindo o Palmeiras de ser campeão e o Palmeiras já está lá saindo até do G4, né? E aí teve um benefício ao Palmeiras no jogo depois de tudo que se falou. Mas na verdade, como o Sampaoli deixou esses caras para o banco de reservas, aí quando foi para o segundo tempo, em que a coisa começou a apertar, o Palmeiras olhou para o banco, o Abel Ferreira, e começou a botar Naves, Luiz Guilherme, jogadores das categorias de base, porque realmente a crítica do torcedor em relação ao banco do Palmeiras, eu concordo. Justamente Palmeiras não ter o banco. Faltam opções quando você mais precisa. E olha que o Breno Lopes e o Flaco Lopes, que são jogadores contestados pela torcida, nem entraram. Mas aí o São Paulo foi lá e botou Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta. E eles resolveram. Se não para vencer o jogo, mas pelo menos para empatar, porque o primeiro tempo do Palmeiras foi melhor. Pois é um tempo para cada um, né, Fernandinho? No primeiro tempo, o Palmeiras não deixando o Flamengo jogar. No segundo tempo, o Flamengo vem com uma postura diferente. E aí eu acompanhando um pouquinho das redes sociais, as duas torcedoras, algumas análises falando que o Palmeiras estaria focado nas Copas e, pelo jeito, o Flamengo também, né? Porque vai para um jogo desse como o time B, né? Um misto. Você faz essa leitura que essas equipes estariam aí focando em Copas, como Copa do Brasil e Libertadores? Mas é uma tristeza o calendário brasileiro, porque você esvazia o campeonato nacional num momento delicado, porque os caras vão apostar na Libertadores e também na Copa do Brasil, como é uma competição mais curta, mais fácil de chegar, garante grana. Rende mais, né, financeiramente. Garante grana, dá espaço, dá projeção, dá tranquilidade. Sempre que você levanta um caneco, traz um pouco de sossego. Mas o que eu queria ver, cara, seria maravilhoso, mas é o tópico que eu vou falar. Alguém do Palmeiras chegar, olha,
Dessa vez, nós fomos beneficiados. Isso faria um bem pro futebol tão grande. Mas isso faria um bem pro futebol tão grande. Olha, eu sabia que você era ingênuo, mas eu não. Olha, ô Fernandinho, Não hoje é na uma questão redação, de eu não ingenuidade, sei se seria... é uma questão de comportamento. Sim. Mas em Três falando é uma não dá. questão de atitude, de comportamento. Acho que seria importante para acabar com esse conflito com a CBF, para acabar com a suspeição que o próprio Palmeiras levantou. Aí vão falar assim, não marcou o pênalti, justamente para não justificar o argumento do Palmeiras que está sendo prejudicado. Não, o que a gente vê no campeonato são erros e mais erros de arbitragem. Não há má vontade, não há interesse para um ou para outro. O que está acontecendo são erros de arbitragem, tanto no VAR como nas decisões Sabe o em campo. que nós estávamos Isso discutindo é crítico. na redação antes de começar o programa, falando justamente sobre essa posição dos clubes assumirem, né? Hoje meu time foi beneficiado, hoje meu time foi prejudicado. O Rodrigo Caio ainda no São Paulo, quando falou, olha, não aconteceu nada no lance. Aconteceu com ele uma vez também, ele foi crucificado. Nossa, quase acabaram com a carreira Quase dele. acabaram com a carreira do Rodrigo Não, Caio. não, Então, questão de assim, ingenuidade. é uma crítica, Felipe, fez é uma muito ironia. seletivo. É só o famoso venha a nós, o vosso reino não existe. Mas a questão ali é a seguinte, o VAR errou mais do que o árbitro. Dentro do campo você não pode... Na velocidade você dá da um jogada, né? era uma jogada para o árbitro... Quem está no VAR para... Foi claro, Felipe. Pênalti, pênalti, nas costas. Mas o Fernando ali tem muita gente na frente. O cara pode dizer isso, o árbitro pode dizer isso. Agora o VAR não pode. É que você tem uma segunda chance para não errar, Exatamente. Né? O VAR não pode pegar e deixar passar um lance assim. Esse que é o problema. O VAR, além dos caras não estarem bem treinados, ou parece que não entendem o carrega na manda, são fracos, tem né? o problema, Milton, da tecnologia. A gente usa uma câmera de transmissão. É isso. Existe tecnologia com sensores, cruzamento de imagens de sensores, de câmeras que são independentes da transmissão, são câmeras próprias para o VAR e um chip na bola. Esse cruzamento de informações dá uma margem de erro muito pequena para quem toma conta do VAR. Mas o problema é que o nosso aqui é tupiniquim, mambembe. A gente faz de conta que tem o VAR. A gente não tem o VAR, viu? A gente faz de conta que a gente tem um VAR aqui. Porque é remendo, é mambembe, é mandrake. Vamos colocar na tela, então, a gente está acompanhando os melhores momentos. Chico, rapidinho. Quem teve mais próximo de uma vitória? Eu acho que o Flamengo. Flamengo até mais pelo próximo? pênalti não marcado, mas independentemente disso, Quanto quando tava cresce o jogo no segundo na hora do tempo, pênalti? eu acho que tava 1-0. Tava 1-1 já? Ou tava 1-0 o Palmeiras? Eu Então não é me um recordo milagre, agora. mas operaram Mas Teve chances. esse lance do contra-ataque também, desculpa, Chico, que mas o é Rony impedido, sai em né? contra-ataque, o bandeirinha dá impedimento, o árbitro manda seguir e os jogadores do Flamengo param no lance. Isso, exato. Ou seja, nem eles aplicam a regra. Então, Porque na dúvida tem que deixar o lance seguir Isso. para depois você confirmar se estava impedido ou não. A menos que você tenha muita certeza, e mesmo assim, na velocidade ali, né? Quando tem um defensor saindo, um atacante entrando, você deixa pra máquina. Nesse caso aí, né? Mas eu acho que o Flamengo chegou mais perto de daqui a pouco conseguir uma virada, especialmente pelo que jogou no segundo tempo. Vamos colocar o lance polêmico na tela? Milton, quero saber, começar por você, já que estamos falando de polêmica. Muito obrigado pela deferência. Você gosta pouco de polêmica? De vez em quando é bom, né? Coloca pra gente o pênalti que o Flamengo reclamou e é um dos lances da arbitragem que eu costumo falar, Fernandinho, que depende da lua, do vento, do sol, de como a terra está girando, porque na arbitragem o grande problema é o tal do critério. Não existe o mesmo critério para todos os árbitros, todos os jogos. A gente vai ver daqui para frente outro pênalti sendo marcado no lance assim, como já foi. Eu não acho jogo que com o nem Grêmio que seja e o Palmeiras. critério, Lívia, é regra. O cara vai com o ombro nas costas do jogador, não é uma disputa de ombro. Pode, como você disse, pode estar chovendo, estar sol, qualquer lugar, na várzea, isso seria marcado pênalti. Mesmo você de visitante no campo da várzea, seria marcado pênalti. Não tem como não marcar pênalti aí. O pênalti marcado hoje a favor do Santos no 4-3 é muito menos pênalti que foi... É um escândalo. Que esse aí. É um escândalo. Que esse aí. O pênalti de ontem é escandaloso. Coloca pra gente o lance na tela, por favor. Mas a Lívia produção. pegou bem, tem muitos lances assim. Você lembrou num de Grêmio e Palmeiras, em 2021, Thiago Santos nas costas do Marcos Rocha, igual. Acho que o Grêmio teve um pênalti a seu favor marcado recentemente, que foi exatamente assim. Tem muitos lances assim que são marcados. Aí, de repente, um lance envolvendo Palmeiras e Flamengo, igual, o juiz não marca. Mas a arbitragem virou uma muleta conveniente para todos os clubes. Sempre tem alguém para apontar o dedo, ou por sua incompetência, ou por seu time que não está jogando bem,
ou pela falta de... O que queiram apontar. A verdade é que a arbitragem... Não vejo um presidente de clube falar assim, vamos dar um jeito na arbitragem? Vamos conversar, gente? Não, os caras só descem a lenha. Eles só pensam no deles, né? E quando o cara poderia dar um exemplo, o presidente do Palmeiras, falar, olha, dessa vez sobrou pra gente, nós fomos favorecidos. Não existe, então só existe reclamação. Não existe um momento em que os dirigentes de futebol falam assim, gente, vamos resolver o problema da arbitragem? Ninguém quer, porque é conveniente em determinado momento, a arbitragem ajuda. O time tá na podre, tá na pior e ganha com a arbitragem, o cara não fala nada. O time que perde reclama. É fácil, então vamos continuar o resto da vida assim. Ô, Felipe Vieira, você tem que falar mais, que você tem uma voz que oxalá eu tesse netamente falando. Eu tô aqui hoje como um convidado, né? Então eu tô aqui quietinho, assim, aprendendo com vocês. Eu tô aqui, eu vi tanto esse programa, tô aqui tão, assim, emocionado. A gente tá extasiado aqui hoje. Então eu tô aqui curtindo muito. Agora, parabéns por tudo que você tem feito pelo Internacional. Você está sendo chamado lá de o novo Balvé. Grande Frederico Arnaldo Balvé, um dos maiores dirigentes da história do futebol brasileiro, em todos os tempos. Agora, o Chico Garcia, há uma denúncia no Poder Judiciário de Porto Alegre contra o senhor. Porque o senhor entrou na Justiça de Porto Alegre, que tem coisa muito mais importante para fazer, claro. São procuradores e advogados, etc., né, desembargadores, muito ocupados. Aí o senhor entra com uma ação para acabar com o negócio de Grenal. Como você é colorado, você quer Nalgré. Eu te ajudo. Olha, Nalgré vai emplacar daqui nunca. Você tem um Grenal no estúdio, quero te dizer. Chico, eu te ajudo. Por favor. Grenal é Grenal e vice-versa. Obrigado, Felipe. Eu trouxe reforço. Seu Jardel, eu trouxe reforço. E o do Meneghete. Ô, Fernandinho, e essa fase do Palmeiras? O pessoal fala assim, não tem terra arrasada, não é uma fase tenebrosa, mas é uma fase diferente do que a gente vinha acostumando a acompanhar, né? Palmeiras em casa, 31 jogos sem saber o que é perder. Aí perdeu a primeira fora de casa, depois perde em casa e vem numa sequência ruim. E no momento em que o clube decide não dar mais entrevistas, que não prejudica só a imprensa ou o secador, o próprio torcedor que gostaria de ouvir o técnico auxiliar, os jogadores, ninguém fala. E aí um trechinho que eu vi da Leila, eu estava numa semana de descanso, ela dando um aval pro Abel, que quando ele fica nervoso é porque ele tá com razão, porque ele foi prejudicado. E não é bem verdade. Ele não tem ganha 10, razão, mas ganha 9,2. Ele tem razão em diversos momentos, sim, tá chateado com a agressividade do futebol, a maneira com a que ele falta fala é de respostas da CBF. A maneira como ele se coloca, eu acho que o prejudica. Ele tem razão, mas ele perde a razão. Ele perde essa possibilidade de debate quando ele vem de uma maneira agressiva. Eu achei que no primeiro jogo que o Palmeiras entrou em silêncio, eu achei adequado, porque ia estourar em cima do assistente, o João Martins, estava tudo muito efervescente. O Abel estava suspenso de novo, Isso, né? então estava tudo muito efervescente. Mas passou. É hora do Palmeiras vir falar com o seu torcedor. Mas o que estava fora de naturalidade era o Palmeiras ganhar tanto. Nenhum time tem tanta longevidade assim, é muito difícil. Só o Santos. E agora agora o Palmeiras perdendo, voltou a normalidade de um time de futebol. Não se ganha sempre, não se fica no topo sempre. Esse ciclo do Palmeiras, o Palmeiras agora está embaixo. É tal que os caras falam, futebol é uma roda gigante, está embaixo, está em cima. O Palmeiras agora está no momento embaixo. Você vai falar que o time é menos competitivo? Não. O momento não é adequado. No momento não é adequado no Brasileirão, né? Porque foi o líder da Libertadores. Sai mais um ano. De 6 anos, 5 anos, o Palmeiras tem melhor campanha. Mas sobre o excelente técnico Abel Ferreira, o pessoal fala, não, ele ficou nervoso no Brasil, lá em Portugal era mansinho. Não era não. Me mandaram uma coletiva dele. Tem umas coisas dele bravas lá. Nossa, mas ele estava 1000 vezes mais bravo que aqui no Brasil. Mas quem é mais bravo, ele ou o Filipão? O Filipão tá meio tranquilo, fase, entendeu? né? Mas já foi, Mas teve olha, seus momentos. procurem aí no meu Twitter ou no meu Instagram, que tem lá como é que era o Abel Ferreira lá em Porto Alegre. Lá em Portugal. Ele é nervoso. E é o cara da cabeça fria e coração quente. É tudo que ele repete. Cabeça fria, coração quente. Aí chega na hora, esquenta a cabeça, o coração deve ficar um gelo. Mas agora me diz, quem jogando bola ou assistindo futebol fica
passivo. Ainda sempre mais você envolvido. O problema, o grande barato é como você reage. Ele perde o tom da reação. A reação é normal no futebol. É importante Ele destacar que nenhuma novidade a reação do Abel no futebol. Nós já vimos isso com o Luxemburgo, com o Filipão, com o Mano Menezes, Muricy, diversos técnicos. O problema é, eu acho que são as declarações quando eles falam do sistema, que é contra tudo e contra todos. Quando ele tira o telefone da mão do repórter e quando ele pede desculpa, ele mostra que ainda está errado, que ele fala, eu não sabia que ele era jornalista, ou seja, se fosse um torcedor, poderia. E não adianta, a gente está sempre enaltecendo o trabalho dele, mas ele entra em contradição quando ele mesmo fala, eu não gosto da pessoa que eu me torno na beira do gramado, eu gostaria de mudar. Ele tem uma dificuldade. Mas no próximo jogo ele faz a mesma coisa. Mas o Filipão era isso, é nós contra todos. O Filipão sempre foi no Grêmio, no Palmeiras. Onde ele passou, é nós contra todos. Esse é o ponto, porque essa narrativa o torcedor do Palmeiras adora. Sim. O torcedor do Palmeiras compra isso e ele se sente representado. Porque o torcedor do Palmeiras tem muito isso, né? Ah, só tem torcedor do Corinthians na imprensa, você só favorece o Corinthians. Então, o palmeirense ele já tem essa coisa de contra todos. E o Abel entendeu muito fácil o que é ser Palmeiras, né? O Abel exatamente. se identificou muito fácil com o clube, ganhando tudo, não tem como. Mas não é nada contra o Abel. Só que de vez em quando ele perde a linha. Passa um pouquinho, de vez em quando, quase sempre. Chegou. Então tá aí, nação, essas foram as informações, tá aí os comentaristas falando sobre os lances polêmicos da arbitragem, sobre a situação que aconteceu nessa partida. Eu gostaria da sua opinião e escreva nos comentários. É importante que o torcedor do Flamengo venha se comunicar nesse momento para poder com que a CBF faça alguma coisa, porque o Palmeiras vinha reclamando sobre a arbitragem, falando que era o sistema que estava prejudicando o Palmeiras, aí o Flamengo foi prejudicado. O Flamengo poderia, nesse momento, estar com uma distância menor do que está nesse momento com o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo poderia estar com uma distância menor se tivesse convertido esse pênalti. E olha só o que aconteceu com o Flamengo. É complicada essa situação. É complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, grande abraço, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.